quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 5 e 8, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou nos teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém, amém. Glórias a Deus. Mediante ao texto que acabamos de ler, duas palavras chamou a minha atenção. Foi a palavra altar e a outra palavra brasa viva ou fogo. A palavra altar no Novo Testamento tem um sentido todo espiritual. E é neste ponto que eu quero compartilhar com você aí do outro lado. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, João diz que viu quando ele quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, abriu o quinto selo e viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram ou do testemunho que deram. A primeira palavra, altar. Altar fala de sacrifício. Altar fala de santuário. Altar fala de templo. E a palavra de Deus fala que altar somos nós, eu e você. E o apóstolo Paulo nos fundamenta em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observa, assim é que devemos nos apresentar a Deus, o nosso corpo, como que morto para o pecado e vivo como templo do Espírito Santo. Amém. Em outra ocasião, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo disse: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, ou é templo do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Altar aqui, então, salienta-nos a ideia de purificação. Purificação esta que necessário para que eu e você possamos nos aproximar-se de Deus. Purificação, no sentido cristão, é o ato e o processo
do cristão de viver uma vida moralmente limpa e de obediência a Deus e de amor ao nosso próximo. Logo, esta purificação só é realizada na nossa vida por meio e através da nossa fé, crendo no sacrifício da morte de Cristo, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. E é através do nosso arrependimento e pela confissão dos nossos pecados. Só assim a nossa purificação é aceitável junto ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, porque é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos purificados de todo pecado. O apóstolo João escreve a sua primeira carta no capítulo 3, nos dizendo que todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem é puro? Puro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo que altar é lugar de purificação, é lugar de sacrifício, e o que nos separa do nosso Deus, a separação do nosso Deus é o pecado. E pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus é que nós sejamos justificados, purificados e santificados. Só assim que nós poderemos entrar no reino de Deus. Mediante esta temática da justificação, da purificação e da santificação, há 3 coisas que nós devemos nos sacrificar na nossa vida. Uma delas, ou a primeira delas, o pecado, que nos faz a separação de Deus. A segunda é a desobediência à palavra de Deus. Até porque a palavra do Senhor disse que os desobedientes não herdarão o reino de Deus. E a terceira delas, a religiosidade, que é doutrina e conceitos de homem. O que é isto, pastor? É um falso cristianismo. Religiosidade é um falso cristianismo. Que é uma doutrina hipócrita, cheia de hipocrisias. E o conceito de homens que são o legalismo puro. O legalismo separa, impede de nos aproximar de Deus. Quanto Cristo é o que nos aproxima de Deus. O Senhor Jesus, o dono do Evangelho, o dono da palavra, no capítulo de Mateus, no capítulo de Mateus, de número 23, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, o Senhor Jesus pegou pesado contra os religiosos daquela época.
porque eles que tinham conhecimento, entre aspas, do caminho, da doutrina do Senhor Deus, eles não deixavam com que as pessoas que se interessassem pelo reino de Deus entrassem. Eles não entravam e não deixavam que as outras pessoas participassem do reino de Deus. E isto, irmãos, é a pior coisa que nós possamos fazer na nossa vida. E esta é uma das piores coisas que nós possamos fazer na nossa vida. Querer fazer do Evangelho de Cristo uma religiosidade. Até porque o Senhor Jesus, ele olha para dentro do altar, que somos nós. Ele olha para dentro do coração do ser humano, que é o centro das emoções, das nossas emoções, ou das emoções. Mente, sentimento e vontade. Até porque ele é um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que sente. Agora vamos para a segunda palavra. A palavra brasa viva ou fogo. Esta que simboliza, esta palavra fogo, que simboliza o Espírito Santo. O fogo de Deus, que sendo símbolo, o Espírito Santo, dentro do altar, dentro do santuário, dentro do templo, que somos nós, eu e você, o Espírito Santo realiza em nós a obra da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a vontade de Deus, para que nós sejamos justificados, purificados e santificados de toda a nossa impureza. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 7, disse a palavra, porque Deus não nos chamou, olha só o princípio do Senhor, Deus não nos chamou para impureza, mas sim para santidade. Santidade esta, perdão, santidade esta que é a qualidade do nosso Deus. Para nós, os cristãos, a santidade é a separação dos modos ímpios de viver do mundo. Esta é a santidade que Deus requer de nós, de ter uma vida dedicada a Ele em obediência. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e o 16, disse que: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeres. Pois está escrito: seja santos, porque Ele é santo. O nosso Deus é um Deus de princípio. Ele relaciona com o seu povo através de princípio, através do altar.
Portanto, o fogo de Deus não cai em qualquer altar. O escritor de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30, nos dá essa firmeza, esta confirmação. Então Elias disse a todo o povo: aproxima-se de mim. E o povo aproximou-se dele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. Um altar caído, um altar quebrado, um altar sujo, um altar em ruína. Não tem como o Senhor Deus derramar do seu Espírito dentro dele. Amém? Observa, irmãos, que só depois do profeta ter sido restaurado, reparado, transformado, liberto do seu pecado, é que ele pôde ouvir a voz de Deus. Quando passamos por esta reparação, ou por esta restauração, ou até por esta transformação na nossa vida, possamos nos aproveitar das bênçãos do Senhor Deus na nossa vida. Assim foi com o profeta. E quero relatar as bênçãos que o profeta usufruiu, se beneficiou das bênçãos do Senhor. Quero relatar 7 benefícios que o profeta obteve depois do seu altar restaurado. O primeiro benefício que o profeta obteve foi de ter o privilégio de recuperar a sua visão e dizer: eu vi o Senhor. O segundo benefício que o profeta obteve foi a convicção e a forte certeza que ele teve do reconhecimento do seu próprio fracasso, em que ele confessa: sou homem de lábios impuros. O segundo benefício do profeta foi a convicção e a forte certeza que ele teve do seu reconhecimento do seu próprio fracasso, que ele confessa: ai de mim, que sou pecador. O terceiro benefício do profeta foi ter a consciência, foi ter uma atitude de confessar o seu pecado. Sou homem de lábios impuros. O quarto benefício do profeta foi o seu restabelecimento através da purificação, através da brasa do altar. O quinto benefício foi a alegria, o privilégio de pertencer ao reino de Deus, de ser curado, de ser liberto das suas transgressões, em que o serafim disse, o anjo do Senhor, o serafim disse: o teu pecado foi perdoado. Um grande privilégio o profeta obteve aqui, para o meu ver.
O sexto benefício do profeta foi que despertou nele o interesse pelas coisas de Deus. Até porque o profeta já tinha sido justificado, já tinha sido purificado, curado e santificado. Então ele atenciosamente passa a ouvir a voz de Deus. Até porque somente com essas qualidades é que possamos ouvir a voz do Senhor. O sétimo benefício foi do profeta que nesta transformação toda na sua vida, em que ele passou a ser uma pessoa solicita, passou a ser uma pessoa diligente, passou a ser uma pessoa preocupada com as coisas de Deus e dispôs em trabalhar ao Senhor, onde ele tem a liberdade, porque já não é mais cativo pelo pecado, ele tem a liberdade de dizer: envia-me a mim para a tua grande obra. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço você aí do outro lado dispor esse tempo para ouvir uma palavra para a sua vida. Levanta o seu altar, purifica o seu altar, santifica o seu altar, para que o Senhor Deus possa fazer através e intermédio de ti uma grande obra da propagação do seu evangelho, no nome de Jesus. Amém